E aí, pessoal, bom dia. É a primeira aula do semestre? Não? Assim está melhor, né? Então, pessoal, nós vamos... Hoje é o primeiro de 16 encontros que nós vamos ter esse semestre. E eu queria, nesse primeiro momento, fazer uma reflexão com vocês sobre a metodologia que a gente usa, né? Eu já vi que vários de vocês já têm os PDFs das turmas anteriores, né? Do exame neurológico e tal. Mas eu queria, sobretudo, conversar com vocês sobre a nossa jornada nesse semestre. Aqui se destina o oitavo semestre, para vocês, eu não sei como é que se destina, e a minha visão e o que eu proponho para a gente trabalhar. Eu proponho uma coisa um pouquinho diferente dos demais temas, que é o que a gente chama de classe invertida, ou flipped class, né? Em que a gente trabalha os conceitos virtualmente e aqui só discute caso clínico. Então, qual é a ideia? A ideia é que hoje a gente faça uma revisão, né? Porque teoricamente vocês eram para chegar nesse estágio já sabendo fazer minimamente um exame neurológico, mas a gente vai fazer hoje uma revisada do exame neurológico, nos exames complementares a gente pede neuro, e a partir da próxima aula, dia 19, nós vamos ter aulas abordando as grandes doenças neurológicas. Então, na primeira aula, a gente vai discutir casos de dor de cabeça no consultório. Você está no consultório, chega uma pessoa com dor de cabeça. Na segunda aula, nós vamos discutir dor de cabeça na emergência. Você está na emergência e chega uma mulher, um homem com dor de cabeça. O que você vai fazer? Na terceira aula, a gente vai discutir pacientes que chegam com AVC. E aí, o que você tem que fazer diante do paciente com AVC? Na quarta aula, AVC isquêmico. Na quarta aula, AVCs hemorrágicos e aneurismas. Na quinta aula, a gente vai discutir pacientes jovens que chegam com déficit neurológico agudo, que é uma doença desmielinizante, esclerose múltipla. Aí vamos depois discutir epilepsia. Você está em casa, um parente tem uma crise epilética. Você está na rua, você está na igreja, você está num ambiente e uma pessoa tem uma crise epilética. Todo mundo vai olhar para você porque você é o médico ali, no cenário. O que você vai fazer? Qual a sua atitude? O que você orienta e tal? Depois nós vamos discutir pacientes com esquecimentos, né? Aí as demências, doença de Alzheimer e outras demências. A gente vai discutir pacientes rígidos e tremendo, a síndrome parkinsoniana. A gente vai discutir pacientes com infecções do sistema nervoso central. Pacientes então, com febre, dor de cabeça e tal, aí vamos discutir meningites, encefalites. E, por fim, nós vamos discutir no nosso último módulo pacientes que têm distúrbio do sono. Distúrbios do início, do meio ou do final do sono. E qual é a ideia? A ideia é a seguinte, é que vocês vão ter um site, eu acho que eu já falaram para vocês, o educar.med.br. Eu queria ter a líder ou o líder do grupo, eu queria que você fizesse, todos os semestres a gente faz isso, cria um grupo do WhatsApp, um convite para todo mundo entrar, tá? Dentro desse grupo que a gente se comunica, todas as questões em relação à neurologia, a gente vai se comunicar nesse grupo. E lá eu vou explicar tudo, como é que vocês entram no site, não tem dificuldade nenhuma, eu uso esse método há 12 anos já, então assim, sempre muito tranquilo. Então vocês entram no site e cada módulo lá no site vai ter uma aula conceitual.
conceitual. E eu mudei esse semestre vai ser um semestre completamente diferente dos outros. Vai ser o melhor semestre de todos, dos 12 anos. Porque assim, não é obrigado a assistir a aula. Não é obrigado. Eu coloco lá uma aula conceitual. Aí eu explico o que é cefaleia primária, o que é cefaleia secundária, quais são os critérios de Charpentier, quais são os critérios sempre baseados nos objetivos de aprendizagem da gente. Se você se acha já uma pessoa que é top em cefaleia, você não precisa assistir a aula. Mas eu te dou uma aula lá conceitual. Quando nós tivermos a aula presencial, nós vamos só discutir casos clínicos interagindo com o iPhone, com o celular de vocês. Então, a gente tem um aplicativo chamado Webbox, em que no primeiro minuto de aula já começa a pergunta. Vocês respondem umas 20 a 30 perguntas durante a aula. E isso dá a nota de vocês naquela aula. Tá? Então, assim, quem não quiser assistir aula, não precisa assistir aula virtual. Antigamente eu cobrava, assiste, falava, não precisa assistir não. Se você se acha top, já assim, você é o das galáxias, então não precisa assistir não. Mas eu dou lá todo o conteúdo. E obviamente que assim que a gente começa a aula, eu coloco várias perguntas sobre a aula que está lá, sobre os conceitos que eu coloquei lá. Então, a presença de vocês vai ser dada pelo aplicativo. Porque nos primeiros 5 minutos de aula já começa a pergunta. Quem estiver presente responde, quem não estiver não responde. Fica faltando aquelas perguntas, tá? Então é só para dizer para vocês assim, eu quero propor para vocês uma relação de parceria, entendeu? Eu detesto a ideia do jogo de gato e rato. O professor fica cheio de regra, fica não sei o quê. Não, eu acho que aqui todo mundo é adulto, todo mundo é maior de 18 anos, provavelmente todo mundo aqui é maior do que 21 anos. Então, vocês são adultos, donos da marido de vocês. E a vida de vocês só vai ter um autor ou uma autora, vocês. Então, vocês são donos da vida de vocês fazem com a vida de vocês o que vocês quiserem. Mas o que eu queria fazer aqui agora era para quem quiser mesmo se transformar, eu estou fazendo um convite para valer. Esse módulo é um módulo para transformar vocês. Uma aula é um convite quase que irresistível para você se mostrar. Até porque no mínimo você estudou mais que a plateia. Eu tenho 42 anos de formado, 40 anos que eu sou neurologista. Então, para mim, é fácil. Mas uma aula, para ter esse nome, não pode ser um show. Tem que ser uma experiência transformadora para quem assiste. Então, o que eu proponho para vocês são experiências transformadoras. Para que, no final do semestre, quando vocês entrarem no internato e estiverem lá na neuro do HGF, e a enfermeira perguntar qual é a dose da alteplase, vocês saberem, 0,9 por quilo de peso, faz 10 em bolo e o resto deixa na poeira. Para quando uma tia de vocês perguntar, fulano, eu tenho uma dor de cabeça assim, assado, e aquilo ser tipicamente uma enxaqueca, e você dar um diagnóstico, orientar sua tia, fazer o que acontecer. Ou você ver uma crise epilética, saber se comportar diante dela. Nós não vamos ensinar aqui nada de mais especial. O que a gente vai ensinar aqui são as ferramentas e os conhecimentos que faz vergonha um bom médico generalista não saber de neurologia. Sabe, a gente não quer que vocês dominem, não, as doenças mitocondriais, não. Eu acho que não faz vergonha nenhuma, sério, você deixar passar como médico generalista uma doença mitocondrial. Que mesmo neurologistas experimentados, às vezes a gente não consegue reconhecer de pronto. Isso aí não. Mas vocês não podem deixar passar uma enxaqueca. Vocês não podem deixar passar uma cefaleia de tensão.
Vocês não podem deixar passar uma cefaleia com um fator de alarme, que pode ser o seu tio, pode ser a sua tia. Você não pode deixar de reconhecer um AVC e saber se conduzir diante do AVC. Vocês não podem saber deixar de orientar uma paciente que tem nitidamente uma esclerose múltipla. É reconhecer. Eu não vou fazer de vocês especialistas em neuro, mas a ideia é transformar vocês para que vocês tenham, ao final desse semestre, todos os conhecimentos e as ferramentas para que vocês se comportem como médicos. Porque vocês lembram, né, que toda a vida em casa, quando ocorre alguma coisa, a gente olha para quem? Para o pai e para a mãe, não é assim? Porque os caras é que, quando a gente é pequeno, são eles que dão as orientações. Pois acreditem, nos lugares onde vocês estiverem, quando acontecer qualquer problema de saúde, todo mundo olha para vocês. Porque vocês são as pessoas tecnicamente, teoricamente, mais capazes de arrumar, de ajudar. E é simples, neurologia é simples. Eu até brinco que o nosso exame é um exame neurológico. É lógico, neurologia é simples. Basta você saber alguns detalhes, você vai matar tranquilamente a maioria dos diagnósticos e saber se conduzir. E não acontecer como um colega que, infelizmente, ele não sabe disso, porque eu não falei para ele, obviamente, mas ele ajudou o pai dele a morrer. O pai dele teve um AVC isquêmico, de cerebral anterior, de cerebral média, esquerda, típico, e ele me liga do interior a 1h e pouco daqui de Fortaleza. João, eu estou com meu pai aqui, cara, ele teve um AVC, está com o lado direito paralisado, sem conseguir falar, uma síndrome típica de uma cerebral média, né, esquerda. E aí, cara, ele estava bem, nós estamos tentando levar para Fortaleza. Onde é que eu levo? Aí eu disse, não, como é que ele está? Não, ele estava bem, cara, só a pressão dele estava muito alta, mas isso nós já resolvemos, demos uma medicação para baixar a pressão. O problema é que ele está piorando, cara, está entrando em coma. Eu disse, cara, bota teu pai na ambulância e vem correndo para cá. Ele não mexe mais nessa pressão dele. O que esse colega não aprendeu na neurologia, na graduação, é que não se mexe na pressão de AVC isquêmico. Senão você diminui o fluxo sanguíneo, aquela zona de penumbra que se transforma num grande AVC e mata a pessoa. O pai dele veio para Fortaleza, ficou mais 2 semanas no hospital, no UTI, faleceu. Ele provavelmente, se ele tivesse reconhecido o AVC do pai, colocado na ambulância e trazido para Fortaleza, no carro dele mesmo, sem mexer na pressão, deixa a pressão 20/12, não tem problema, faz uma trombose, uma trombectomia, o pai dele podia estar vivo hoje. Pessoal, eu dou esse exemplo, e eu tenho vários outros, viu? Para mostrar como muitas vezes na graduação a gente acha que é uma matéria desnecessária, né? Eu quero ser dermatologista, eu quero ser cirurgião plástico, neurologia. Eu queria dizer para vocês uma frase que eu ouvi quando eu era recém-formado, que foi a frase mais transformadora, uma das mais transformadoras que eu já ouvi. O especialista se diferencia do outro especialista pelo que ele sabe das outras especialidades e não da dele. Lembrem-se disso. Um especialista se diferencia, 2 dermatologistas, um se diferencia do outro pelo que ele sabe das outras especialidades. É o dermatologista que percebe um AVC, que percebe uma dermatite por uma vasculite, porque entende o que é lúpus, sabe outras doenças fora da dermatologia. O cirurgião plástico e assim por diante. Então, nada é conhecimento desnecessário. Então, o que eu queria colocar para vocês aqui é assim, eu queria fazer com vocês, eu quero dizer para vocês que eu tenho muita vontade de fazer isso que eu faço aqui. Eu não estou aqui obrigado, não. Eu estou aqui porque eu gosto muito de fazer isso que eu estou fazendo. E vocês vão ter em mim um parceiro para transformar vocês. Eu não quero dar aulas, eu quero
para conduzir vocês em experiências transformadoras na direção de um conhecimento que é básico e que muitas vezes vocês vão ser solicitados em casa. É aquele tio querido, aquela tia querida que está precisando de você, é médico e não está conhecendo ali, olha, isso aqui é uma esclerose múltipla. Não, tia, porque a senhora está nervosa, como, por exemplo, a última vez que aconteceu foi assim. A médica, sobrinha da paciente, estava tratando a paciente com miastenia graves, com ansiolítico, porque achando que a tia estava muito nervosa, por isso que ela estava falando daquele jeito. E todo mundo sabe, ansiolítico, a miastenia graves, pior a miastenia graves. Então, a sobrinha não reconheceu que a tia acordava bem de manhã e durante o dia ela ia ficando sem força. Sem força, sem vontade, sem nem conseguir se alimentar. Ela não reconheceu que ali tinha uma síndrome de miastenia. E ao invés de dizer, tira para o neurologista, não, tia, a senhora quer que a senhora está nervosa e tal, não sei o que, está aqui um ansiolítico. E dava ansiolítico, para piorar para dentro. Entendeu? Ainda bem que ela não fez uma insuficiência respiratória aguda, que pode acontecer nesses casos. Então, pessoal, quem tiver afim de se transformar, eu estou junto. Como se fosse faz na pneu hoje, estamos juntos. Quem não tiver afim de se transformar, eu só peço que fique quieto. Não atrapalhe quem está querendo se transformar. Tá? Assim, antigamente, eu sou professor há mais de 25 anos, os primeiros anos era horrível, porque eu queria transformar todo mundo. Eu queria obrigar as pessoas a se transformarem. Mas, com o tempo, eu percebi exatamente isso. Que cada um faz a sua vida como quiser. A pessoa às vezes quer ser um mau médico. Assim, eu estou aqui, eu quero ser um mau médico. Eu não quero ser um bom médico. Aliás, eu vou tentar medicina, mas eu vou estar mesmo no comércio. Eu vou vender material médico. Tá bom, ok. E eu tenho que respeitar essa escolha. Mas quem quiser se transformar, quem quiser realmente, ao final desse semestre, saber falar, saber se conduzir, saber se comportar como um médico diante da família, dos amigos, dos pacientes, sobretudo, eu estou junto mesmo. Vocês vão ter meu celular pessoal. Pode me mandar mensagem sábado, domingo, feriado, Semana Santa, Carnaval, não tem problema nenhum. Eu respondo sempre. Vamos ter um grupo de WhatsApp que ela vai criar e, por favor, todo mundo entra nesse grupo. Lá a gente vai colocar quiz, a gente vai colocar notícia nova, artigos interessantes para vocês lerem, coisas interessantes, a gente vai interagir. Toda vez que eu publicar nova aula, vocês vão saber lá e tal. O convite está feito para que a gente faça algo realmente diferente. Eu não quero ser só aqui um professor que chega aqui, blá 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 blá. Esses slides dessa aula, eles foram todos repassados nessa última semana. Não é a mesma aula que o semestre passado, tem coisas diferentes em cada aula. Exatamente porque a proposta é diferente. Tá bom, pessoal? Então vamos lá. Então vamos começar. Era para ter uma atriz aqui, mas ela não veio. Então eu não vou poder demonstrar para vocês algumas manobras, a não ser que alguém se candidate daqui a pouco, aí eu posso demonstrar algumas coisas, mas nem as coisas às vezes acontecem assim. Vou colocar aqui QR Code. Bom, ok. Então, pessoal, deixa eu ver aqui. A nossa ideia aqui é a gente fazer uma revisão com vocês do exame neurológico, né? E de como funciona o raciocínio em neurologia, que é muito parecido com outras especialidades. Mas vamos lá.
Muito bem. Então, vamos trabalhar a anamnese e o exame do paciente neurológico. Pessoal, tudo é uma questão de convencimento. E aqui eu quero dar uma dica para vocês. No dia a dia do trabalho, você vai fazendo as coisas meio que automático. O paciente chegou, você colhe a história, assenta o paciente, vai fazendo aquele exame neurológico. Eu recomendo, cada etapa do seu atendimento, você pare e pense para você mesmo, do que eu me convenci? Aí você vai fazer o exame, do que eu me convenci? Porque se você observar bem, o diagnóstico é o convencimento maior ao qual você chega após somar os convencimentos da história, do exame físico e do exame neurológico. Você colhe a história, você se convence de coisas. Você faz o exame físico, você se convence de mais coisas. E aí no final isso te leva a uma hipótese diagnóstica, que é outro convencimento que você tem. Então tudo é uma questão de convencimento. Então, a gente começa fazendo a anamnese, depois aí se convence de coisas. Faz o exame físico geral, faz o exame neurológico, que vocês vão ver que é simples, são 10 coisas que você tem para observar só. Com esses dados, com os convencimentos da história, do exame físico, do exame neurológico, você já tem uma ideia de que síndromes aquele paciente tem. É uma síndrome motora, ele está só com uma paralisia? É uma síndrome sensitiva e motora, ele tem, além da paralisia, tem parestesia também? É uma síndrome disfásica, o paciente, além de estar como pai daquele médico, com o lado paralisado, do lado direito paralisado, ou seja, uma síndrome motora, ele está sem conseguir falar, uma síndrome fásica. E sim, enfim, você define as síndromes que esse paciente tem. Essas síndromes já permitem, e eu vou ensinar isso para vocês, como é simples, permitem vocês dar o diagnóstico topográfico. Só pelas síndromes você diz assim, isso é no cerebelo, isso é no tronco cerebral, isso é na medula, isso é no músculo. A gente vai, durante esse semestre, aprender a fazer isso de uma forma muito simples. E aí, quando você localiza a lesão do cerebelo, você vai pedir um exame para aquela área. Por exemplo, se você localiza, pelo exame físico, pelo exame neurológico, uma lesão no tronco cerebral, você não vai pedir uma ressonância lombosacra, você vai pedir uma ressonância de crânio. Está entendendo? Quer dizer? Porque o diagnóstico topográfico é que direciona que exame você vai fazer, para onde você vai olhar. Os exames complementares, então, confirmam qual é a doença, confirmam o diagnóstico etiológico, ou seja, qual é a etiologia daquela doença, e isso lhe leva a fazer o tratamento do paciente e o prognóstico. Então, pessoal, vejam, é simples, é seguir isso. Todo paciente neurológico, vocês têm que seguir esse roteiro. Lá na plataforma, essa aula está lá todo em PDF, lá, direitinho, vocês vão ter acesso lá para vocês reverem isso aí. Tá? Então, é muito simples. Não tem dificuldade. Vamos ver isso na prática. Vamos falar do seu Marcelino, 63 anos, casado, motorista. Ele chegou no HGF com a família dizendo que há 2 horas ele apresentou uma dificuldade na fala e uma diminuição de força. O problema é esse. Você se convenceu, após terminar a história, você se convenceu. Esse é um senhor de 63 anos que há 2 horas subitamente apresentou uma dificuldade para falar e uma fraqueza de letra. Uma síndrome motora afásica. De antecedentes, seu Marcelino era hipertenso, tinha colesterol elevado, era sedentário, não fazia exercício nenhum, estava com nítido sobrepeso e tinha diabetes. O que você convence? Você convence vários fatores de risco, você vão aprender na aula de AVC, da doença cerebrovascular. Então, déficit neurológico supra vários fatores de risco para doença vascular. Você vai somando os seus conhecimentos. No exame físico normal, tranquilo, sem nenhuma alteração. E no exame neurológico, aí você vê
uma afasia motora, ou seja, ele entendia, mas não conseguia falar. Uma hemiplegia direita desproporcionada. Toda vida que você fala em hemiplegia ou hemiparesia, você tem que dizer se ela é proporcionada, ou seja, se o déficit do braço é igual à perna, ou se o do braço é maior que a perna, aí é desproporcionado. No caso dele era desproporcionado, o braço estava mais parético do que a perna. Tinha uma hipoestesia também à direita e um sinal de Babinski à direita, ou seja, quando fazia o reflexo tentando implantar, o hálux dele estendia. Beleza. Então, com isso tudo, quais são as síndromes que ele tem? Síndrome disfásica, afasia, síndrome motora e sensitiva. Onde aponta a lesão? Diagnóstico topográfico. Lesão no hemisfério esquerdo. Por conta do quadro dele, da suspeita de AVC, a gente já suspeita que era cerebral esquerdo. Você já pode até apontar isso. Tá? Então, com base nesse diagnóstico e nessa localização, né, uma lesão no cérebro, eu vou pedir para ele uma tomografia de coluna? Não. Vou pedir para ele uma eletromiografia para estudar músculo e ver? Não. Eu vou pedir para ele o quê? Na emergência, uma tomografia. Ele fez uma tomografia sem contraste, que já mostrou uma imagem de potência em artéria cerebral média esquerda. E aí, a ultrassom de carótidas, para completar, ainda mostrou uma placa com obstrução acima de 60% na carótida esquerda. Então, lesão de crânio, provavelmente por trombo a partir de uma placa ulcerada na carótida. Com isso, você chega ao diagnóstico de um AVC isquêmico, o diagnóstico etiológico, AVC isquêmico secundário à doença aterosclerótica de grande vaso, no caso, na artéria carótida esquerda. É assim, pessoal. É esse passo que vocês têm que aprender. É esse passo a passo que vocês têm que ver. Na verdade, se vocês pensarem bem, é o passo a passo da medicina. Tá? É o passo a passo da medicina. Muito bem. Então, vamos começar. Eu não vou falar sobre a anamnese, porque a anamnese da neurologia não difere da anamnese das outras doenças. É só para lembrar para vocês o que significa anamnese. Né? Anamnese significa uma nova lembrança. Significa que você vai levar o paciente a uma recordação do que aconteceu. Então você vai dizer, seu Francisco, o que aconteceu com o senhor? Ah, doutor, há 2 semanas eu estou com uma fraqueza crescente nas pernas e tal. Então, ele vai lembrar do que aconteceu e vai lhe contar. Você o remete a uma recordação. E meu chefe dizia muito que você tem certeza que leu uma boa história quando você vai passando, por favor, assinando e passando. Uma boa história quando você tem a sensação de que aquilo aconteceu com você. Ou seja, você domina tanto o que aconteceu com o paciente que você é capaz de contar como se aconteceu com você. Esse cara, infelizmente já faleceu, e ele é o autor e o criador do livro The John Neurologic Examination, que é uma bíblia, quem quiser ser neurologista, é um livro que assim, é fantástico, tanto é fácil de ler quanto é profundo. Ele é engraçado que ele consegue ser profundo e fácil. Ele não é profundo e difícil, ele aprofunda os detalhes do exame neurológico com uma linguagem muito legal. E o De Jong, ele dizia, a anamnese é uma arte que até você aprende estudando, mas você só torna ela fantástica praticando. E aqui eu queria dar umas dicas que vocês podiam perguntar, professor, 42 anos depois, na verdade 43, né? Porque na nossa época o internato era o último ano. Então, 43 anos atrás, se o senhor fosse entrar no internato, com a sua experiência de hoje,
Que dicas o senhor daria para a gente? Se o senhor fosse entrar no internato como a gente. E a primeira dica é essa. Eu vou dar durante as aulas, vou lembrar algumas dicas para vocês que eu acho que são legais. Aliás, recentemente eu recebi uma mensagem de um aluno que pagou hoje na Unicamp, e ele está relatando um caso que aconteceu lá, e que ele lembrou de uma dica que eu dei, e ele conseguiu dar o diagnóstico a partir dessa percepção. Mas ó, quando a gente assiste um jogo de vôlei, é comum o locutor dizer assim: o jogador tal é muito bom, ele domina muito bem o fundamento do saque, o fundamento da cortada, enfim. Quanto mais fundamentos de vôlei um jogador dominar, melhor ele é. Mais completo é esse jogador. Na medicina nós temos alguns fundamentos também, pessoal, que às vezes passam despercebidos, mas são essenciais. Quais são? Saber colher uma história, saber contar uma história e saber examinar um doente. Vocês podem observar os melhores médicos que vocês encontrarem na vida são pessoas que dominam esses três fundamentos. Então, se eu fosse entrar no internato, eu colocaria para mim o seguinte desafio: durante o internato eu vou colher 1.500 histórias. 4 horas da tarde, terminou minha ação aqui no internato, terminou as minhas atividades aqui. Eu vou pegar um paciente que eu não conheço e vou colher a história. Só para treinar. Prática. Quanto mais pacientes vocês colherem a história, melhores em colher a história vocês vão ser. Quantos mais pacientes vocês examinarem, mais tops vocês vão estar no exame do paciente. Então, vejam, o internato é uma forma, é um momento em que vocês vão treinar, praticar. Então, eu tenho pena do interno que 3 horas terminou tudo, vai embora. Não, cara, vai treinar. Não pelos outros, por você. Não faça as coisas porque os outros querem que você faça. Tenha propósito na sua vida. Todo projeto, pessoal, tem um brilho da energia que você põe nele. Se você colocar muita energia no projeto de ser médico, você vai ser um médico de brilho. Se você colocar pouca energia, você vai ser um médico. Mais um na multidão. Não vai ter brilho. Acreditem, a partir de agora é por vocês, não é mais professor, não é mais nada não. Quem vai fazer a diferença a partir de agora, quem vai fazer a diferença em cada um de vocês são vocês próprios. Então assim, esqueçam, não façam até hoje vocês têm que estudar porque tem que tirar nota. Porque até hoje a nota é dada pela prova. A partir do internato e da vida real, quem dá a nota é o paciente. Não tem prova. É um modo contínuo. Você sendo reavaliado a cada passo. Então assim, tenham propósitos. Tenham um propósito de vida. Deem o seu melhor. E uma das coisas que eu oriento é: façam histórias, colham histórias, examinem pacientes que vocês não conhecem. E outra coisa, quando vocês mudarem de enfermaria, vocês estão 1 mês na clínica, aí no outro mês vocês vão passar para cirurgia. Aí quando chega na cirurgia, aí os internos que estão passam o caso para vocês. Aí vocês já pegam e vão ler a história que o colega colheu. Cara, quando você faz isso, você está sonegando a você a oportunidade de colher uma história. Então, quando você perceber, tá bom, eu cheguei aqui hoje na cirurgia, esses 4 pacientes são meus. Não olhe para o trabalho. Colhe a história de cada um dos pacientes, você próprio. Depois vá ver o que o seu colega fez. E aí você não sonega a você próprio uma oportunidade de aprender. A cada sinal ou sintoma é muito importante em neurologia a ordem de aparecimento. Quem veio primeiro? Veio primeiro a dormência ou a fraqueza? Ou a fraqueza e depois a dormência? Tá? Começou pelas pernas, depois pelos braços. A inflamação foi aguda, foi subaguda, foi crônica.
A evolução é uma doença contínua, um déficit neurológico contínuo que está lá periodicamente acontecendo? Ou são episódios? Ou foi um episódio único ou foi um episódio recorrente? Como, por exemplo, episódios recorrentes, crises epiléticas. Episódios recorrentes, crise de enxaqueca. Né? Então, é uma doença contínua ou episódica? Onde se localiza o sintoma? Importantíssimo em neuro. É distal ou é proximal? Distal no pé, proximal na coxa. É simétrico nos dois lados? É o mesmo sintoma ou é assimétrico? Qual a intensidade desse sintoma? É leve? É moderado? É tenso? Existe algum fator que precipita? Por exemplo, paciente com miastenia graves, que eu falei há pouco, se ele fizer um exercício, isso precipita a fraqueza dele. Então, tem alguma coisa que precipita? Ou tem alguma coisa que alivia? Tipo, uma dor ciática, se você deitar e relaxar, ela pode ser aliviada. Se você ficar em pé, ela piora. Se irradia, vai de um lado para o outro, a dor de cabeça vem daqui para cá, a dor vai daqui até o pé. Qual a repercussão funcional que isso trouxe para você? Você faltou ao trabalho? Isso lhe traz alguma limitação nas suas atividades de casa, nas suas atividades de trabalho, de estudos sociais? Que tratamentos você já fez? Que medicações você usou? Quais foram as doses? E qual foi a resposta a essas medicações? E isso é grosso modo da história. O exame clínico já pode dar algumas pistas sobre o que a gente está acontecendo. Por exemplo, você viu um sopro cardíaco. Você já desconfia que ele tem uma placa. Que tem uma estenose. E aí, quando tem estenose, o sangue está. Quando tem estenose, ele vai. Muda o som, porque tem uma estenose, o fluxo passa com mais. Tem uma arritmia cardíaca, você já escutou, o cara está com FA, se é seu Marcelino, na hora que ela escuta, o cara visse uma arritmia, ele ia fazer uma alerta, FA, pronto, está aqui a causa do AVC dele. Ele fez uma fibrilação arterial, formou um coágulo, o coágulo foi lá e entupiu. E assim por diante. No exame físico, você já pode ter algumas pistas do que está acontecendo no exame neurológico. E aí vamos para o exame neurológico propriamente dito. E como é que a gente examina o sistema nervoso central? É simples. É a mesma coisa que a gente examina o coração. Quando a gente examina o coração, a gente examina o quê? As funções do coração. Que é essencialmente a função de bomba. Né? O coração bombeia o sangue. É a função de bomba. Então, a gente palpa, a gente ausculta, a gente vê as pulhas, a gente vê se tem sopro, se não tem sopro, ausculta nos focos adequados. Quando a gente examina o pulmão tem duas funções, a função de fome e a função de troca de oxigênio. Então você examina a polpa digital, você examina, faz a ausculta pulmonar. E no sistema nervoso, a mesma coisa. E na verdade, eu sigo aqui o De Jong, que é aquele. Você tem que, ao final do sistema do exame neurológico, se convencer, lembrem, tudo é convencimento, como está a consciência, a linguagem fala, as funções mentais superiores, os nervos cranianos, a força do tônus muscular, os reflexos, a sensibilidade, funções corticais, coordenação, equilíbrio e caminhada. Eu acho que eu estou aqui com o QR Code. Se tiver com o QR Code, vocês já vão ter aí na mão. Se não, vocês, na plataforma, vocês têm. Muito bem. E, obviamente, como todo exame, a gente começa pela inspeção, lá na frente, e no exame neurológico, a gente ainda examina se tem sinal de irritação meningo radicular, como rigidez de nuca, e faz o exame vascular do pescoço. Porque é ali que passam os vasos que vão nutrir o cérebro. Então, a gente propõe essa sequência, tá? E eu faço o exame neurológico seguindo essa sequência. Eu faço. O que eu aprendi assim, esse é o método de Jong. Mas vocês não precisam seguir esse método. Vocês só precisam se convencer das 10 funções. Ah, professor, eu gosto primeiro de consciência, depois de reflexo, depois você... Cara, faça a sua sequência, mas sempre siga
sua sequência. Quem faz medicina sem método, ao final de 10 anos, tem insights. Quem faz medicina com método, com critério, ao final de 10 anos, tem vivência. E quem tabula a sua vivência, ao final de 10 anos, tem experiência. Eu costumo sempre falar isso. Então, assim, qualquer coisa que for fazer em medicina, sistematize. Outra dica, se eu fosse entrar no internato agora, eu pegaria um papel, um documento em branco no iPad, no tablet ou no computador, e eu iria fazer uma pesquisa das 50 doenças mais prevalentes na humanidade, no Brasil. E eu iria ficar muito bom, eu iria fazer um resumo de cada uma daquelas 50 durante cada ano. Porque se você como médico generalista, dominar as 50 ou 100 principais doenças que existem aqui no Brasil, você vai estar muito bom. Eu faria isso. Muito bem. Então, isso é muito simples. Mais uma vez, o importante é se convencer. Você examinou a consciência. Do que você está convencido? Você examinou a linguagem de fala. Do que você está convencido? Você examinou os livros cranianos. Do que você está convencido? E assim por diante. Muito bem. Houve uma época aqui na Unicristos que eu dava uma aula prática de exame neurológico lá na unidade AVC do HGF, para os alunos do segundo semestre. Porque vocês são de neurologia do segundo semestre, né? Que é um absurdo. Graças a Deus agora está no quarto semestre, né? No novo currículo. Porque assim, sinceramente falando, vocês foram expostos à neurologia numa hora realmente em que vocês não tinham conhecimento de várias outras especialidades que são essenciais para compreender, às vezes, as doenças neurológicas, como, por exemplo, a doença autoimune, como, por exemplo, cardiologia, uma série de outras coisas. Mas, enfim. E eu fazia esse exame lá, eu levava os alunos do segundo semestre, e a gente fazia uma explicação sobre o exame neurológico, entrava na unidade AVC e passava a visita nos 20 pacientes fazendo o exame neurológico, era muito legal, muito legal. Muito bem, um dia eu estava com as meninas lá, os alunos lá na grande sala ali da unidade AVC do HGF, e tinha um guarda assim, um guarda assim. Aí eu tive uma ideia. Eu vou ensinar o exame neurológico a esse guarda. Porque eu quero provar que é simples. Então, aí eu disse, fulano, não sei se é o Paulo, por favor, você pode vir até aqui? Aí ele veio, chegou, disse assim, você topa participar de uma atividade aqui com a gente? Aí ele, positivo, doutor, positivo, guarda positivo. Ele disse, pois não, então, você vai me observar, quem é que quer ser a pessoa que vai ser examinada? Uma aluna se dispôs, ficou aqui na cadeira na frente, os outros alunos assim, e ele aqui. Aí eu disse, fulana, para a aluna que está na minha frente, fulana, examinando a primeira função. Eu disse, fulana, tudo bem? Como é que você está? Você está legal? Beleza? Eu comecei com a aluna. Aí perguntei para ele, para o Paulo. Ele aqui. Perguntei, Paulo, você acha que a doutora está consciente? Aí ele olhou para mim assim. Positivo. Bastante consciente. Eu gostei que ele deu um bastante do consciente, né? Ele não só percebeu que a menina estava consciente, mas deu um bastante consciente. Aí eu disse, pessoal, vocês acabaram de ver o Paulo. Não é neurologia. Você tem neurologia, Paulo? Não. O Paulo acabou de examinar a primeira função neurológica dessa paciente. Ele fez da forma simples, que ele intuiu ali na hora. Mas ele percebeu que ela está consciente. Então, o Paulo, ao final disso, ele se convenceu que ela estava consciente. Paulo, continuando. Linguagem de fala. Eu disse, fulana, repita comigo. Ela repetiu. Fulana,
como é seu nome, como é não sei o quê. Fez umas perguntas para ela, para ver aquelas 3 coisas que a gente vê no linguagem fala. Se repete, qual é a fluência? Você tem influência e se compreende. Se compreende, se repete, tem influência. Aí eu disse, Paulo, me diga uma coisa. Você acha que a doutora compreendeu o que eu falei? Positivo. Você acha que ela repetiu corretamente o que eu pedi para repetir? Positivo. O senhor acha que você acha que o que ela fala dá para compreender? Tem sentido o que ela fala? Positivo, doutor. Pessoal, o Paulo acabou de avaliar a linguagem e fala. E aí, pessoal, foi muito legal porque eu fiz todo o exame neurológico com o Paulo. Porque se vocês observarem bem, a gente vai ver daqui a pouco, a gente precisa de pouco exame, pouco material para fazer exame neurológico. O martelo de reflexos tem 120 anos. Mas neurologia foi nominada neurologia em 1674 pelo Thomas Willis. Então, durante 400 anos eu tenho diagnósticos maravilhosos em neurologia sem martelo de reflexo, apenas percutindo os tendões com a polpa digital. Então você não precisa de material para fazer exame neurológico, na maioria dos casos. Você precisa se convencer dessas 10 funções. Então, foi muito legal porque ao final eu consegui mostrar para aquelas meninas, e aí uma delas fez neurologia, está em São Paulo. E ela disse que aquilo foi libertador para ela, porque ela tinha um trauma de exame, achava que o exame neurológico era muito complicado. E quando ela viu que eu mostrei que assim, é simples, basta você se convencer das 10 funções, e o Paulo fez isso na maioria delas, então ela viu que era coisa muito simples. No final, o importante é você se convencer. Que material você precisa? Se você pensar nas 10 funções, você vai precisar de material para quê? Você precisa de um oftalmoscópio para ver fundo de olho. Uma lanternazinha para fazer o reflexo fotomotor. Ok. Mas você pode pegar o seu iPhone, o seu smartphone, ligar uma lanterna e colocar e tirar, também você pode fazer isso. Tá? A Unicristos, no mestrado, agora terminou o mestrado e foi tirada uma patente de um aparelhozinho que você bota de cima do olho do paciente e com o iPhone você vê o fundo de olho. Sem precisar do oftalmoscópio, viu? Aí, a patente está sendo concluída agora. Muito bem, então, daqui a pouco nem oftalmoscópio não vai precisar, né? Hoje mesmo já tem, é caro, custa uns $3.000, mas tem um oftalmoscópio que você bota lá e ele mostra aqui num painel bem grande, ou então no teu iPhone, o fundo de olho do paciente, tranquilo. Então, muito bem. Para ver os reflexos, martelo de reflexos, todo neurologista tem seu material, né? A gente anda sempre com o material da gente. E esse material, ele cabe numa bolsa. Eu gosto desse martelo, que é chamado martelo de Queen Square, porque eu acho que ele é pesado e ele realmente faz um reflexo legal, fica bom de fazer. E para sensibilidade, você pode comprar esse kit. Tem na internet, no Mercado Livre, você compra um kit com vários filetinhos, de várias para você ver se tem sensibilidade e tal. Mas, cara, pega um algodão, pega um clipe de papel, que você já consegue saber a sensibilidade da pessoa. E, obviamente, para sensibilidade vibratória, você precisa de um diapasão, porque você precisa medir a vibração mesmo, né? Mas, assim, essencialmente, a maioria das funções você não precisa de material. Tá? E quantas vezes você precisa de material simples? Martelo você pode fazer com a polpa digital, se você não tiver um martelo na ocasião. Então vamos começar. Na inspeção, você já pode ver isso aqui. Né? Vocês concordam que esses dois pacientes, eles têm uma assimetria da face? Direita e esquerda, né? Eles têm uma paralisia facial. Só que uma é central e a outra é periférica. Qual é a central, pessoal? A da direita ou da esquerda? A periférica é a
A periférica é a direita e a central é a esquerda. Por quê? A tia de vocês vai ligar para vocês de manhã cedo. Fulano, teu tio amanheceu com a boca torta, está com o rosto torto. Você é aluna da Unicris, no 8º semestre, fazendo neuro. Você vai dizer assim, casa de conteúdo. Tia, pede para ele franzir a testa para cima. Ele vai franzir a testa. Se ele franzir só um lado, você diz, tia, provavelmente uma paralisia periférica. Não é nada mais grave não, mas vamos procurar um neurologista, tal. Se ele não franzir uma parte, se ele franzir as duas testas, tia, pegue um carro, leve para o meu tio para emergência, isso pode ser um AVC. Porque é uma paralisia central. Pode ter sido uma isquemia só na área da face. E deu uma paralisia facial do tipo central. Né? Então, periférico central. Na inspeção você já pode ver isso. Na verdade, quando você abre a porta do seu consultório, do ambulatório, e pede para o paciente levantar, você já examina o paciente na hora que ele levanta para cá, viu, pessoal? Ali você já examina como ele levanta, já examina a marcha. Quando ele chega para você, que ele lhe cumprimenta, você já examina a linguagem. Se você observar bem, muitas vezes o exame neurológico você faz já no começo, assim. Você chamou, próximo, por favor. O paciente levanta, anda normalmente até você, chega para você, cumprimenta você. Diz, bom dia, doutor, tudo bem? O senhor, tal, senta ali, ele vai, senta normal, tal. Então já examinei o quê? Vamos lá, já examinei marcha, a minha marcha dele. Eu já examinei consciência, eu já examinei linguagem de fala, porque ele entendeu o que eu disse, ele compreendeu, ele relatou. Então, assim, às vezes você já examina muito, ao colher a história, você já examina a linguagem de fala, você não precisa depois ficar fazendo exame de linguagem de fala. Porque na história você já vê, já consegue examinar uma série de coisas. Você pode, por exemplo, ver o paciente com miastenia graves. Ele faz assim. Porque como as pálpebras dele estão caídas, ele não consegue enxergar assim. Ele faz assim para enxergar melhor. Você consegue ver esse rosto machadinho. Isso aqui vai ficando cada vez mais fino, que é o rosto típico da distrofia nucleotônica. Você consegue ver hipertrofias ou hipotrofias musculares, decorrente de distrofias, decorrente de neuropatias. E você consegue ver movimentos anormais. Por exemplo, essa senhora, ela tem nitidamente uma coreia. Quando chegar no módulo de distúrbios do movimento, nós vamos estudar isso. Tá? Inclusive o caso dela. Mas essa mulher tem nitidamente uma coreia. Como essa senhora tem nitidamente um hemibalismo. Ela não faz isso porque quer. Ela não faz isso com o lado esquerdo porque quer. Isso é um movimento anormal, involuntário, que ela faz porque ela teve um AVC no núcleo subtalâmico do lado direito. Quando você vê um paciente com hemibalismo, você já pode dizer, provavelmente isso é um AVC do núcleo subtalâmico da direita, controle lateral. Tá? Então, você já pode ver a inspeção no estudo do movimento. Então, passada a inspeção, primeira função, consciência. Na consciência, a gente examina dois aspectos: o estado de alerta e a interação. Por quê, pessoal? Olha aqui, ó. Uma crise de ausência, por exemplo. Vou simular aqui uma crise de ausência. Olha aqui, ó. Eu estou aqui falando com vocês, e aí eu fico assim e continuo. Isso é uma ausência. Ou uma crise focal, com comprometimento da consciência. A gente vai ver isso no modo de epilepsia. Vocês vão reconhecer isso facilmente. Então, naquele momento ali, ó, eu parei, eu estou alerta, mas eu não estou interagindo. Naquela hora que você falar comigo, não fala. Então a gente tem que ver não só o estado de alerta, mas a cognição. E uma forma de você medir de uma forma que seu amigo, do outro dia que for passar a visita, entenda, é usando uma escala. Pessoal, outra dica para o internato. Toda vez que for fazer uma evolução no sábado, no domingo, doido para ir para a praia, passar lá no hospital, fazer a evolução e
né? Ir pra praia, que o pessoal está esperando lá e tal, a cerveja já está esperando. Lembre-se de escrever da forma que você gostaria que o seu colega tivesse escrito para você. Então, escreva objetivamente, de forma objetiva, contando tudo o que aconteceu com aquele paciente naquelas últimas 24 horas. Então, o paciente continua assim, mas de uma forma que o outro colega, escreva na sua evolução, da forma que você gostaria que o colega escrevesse para você, primeiro. Segundo, lembre-se, ali é um documento. Uma evolução médica pode prender alguém. Uma evolução médica pode soltar alguém. É um documento oficial, que tem fé pública. Então, uma evolução médica é um documento, como se fosse um documento. Se você assinou e carimbou, esse documento tem fé pública. Então, baseado numa evolução médica, o paciente pode ser, a pessoa pode ser solta. Porque ficou provado lá que não tem. É um atestado médico que diz se o paciente estava cognitivamente ok quando fez o testamento. E isso faz o juiz aceitar ou não. Então, lembre-se, a evolução médica é um documento no qual você deve escrever da forma que você gostaria que um amigo escrevesse para você. Facilite a vida do colega que vai vir passear esse doente depois. Facilite a vida dele. Escreva de uma forma objetiva e colocando todos os dados, obviamente, mas de uma forma objetiva que facilite a vida do seu colega. Então, como é que você descreve um prontuário? Primeira função, consciência. Exatamente assim, pessoal. Exame neurológico, 2 pontos. Consciência, 2 pontos. Paciente consciente, orientado, escala de Como de Glasgow, 15 pontos. Segunda função, linguagem e fala. Aqui a gente precisa ter 2 conceitos, que é o conceito de disartria e o conceito de afasia. Disartria é dificuldade na fala. Disfasia é dificuldade na linguagem. Então, como é seu nome? José da Silva. Você viu que você entendeu o que ele falou, a linguagem está correta, a fala está errada. Ao invés de ele dizer José da Silva, articulando bem as palavras, ele fala José da Silva. Ou seja, ele não articulou. Dificuldade na articulação da fala, disartria. Dificuldade no conteúdo, na linguagem, afasia. E para a gente entender os distúrbios da linguagem, a gente precisa entender algumas estruturas do cérebro. Aqui é um cérebro, né? Frontal, occipital. Você precisa entender que aqui na região temporoparietal tem a área de Wernicke e na região frontal inferior a área de Broca, de Broca. E entre elas, conectando, tem o fascículo arqueado. Essas áreas se comunicam com a córtex, mandando e recebendo. Então eu pergunto assim, quanto é 2 mais 2? Não, ou uma coisa mais simples. Onde você está? Né? Que lugar é esse que você está? Minha voz entrou aqui, veio no fascículo arqueado, a pessoa disse, estou na Unicris. Que é automático. Repita comigo, eu estou em casa. Eu estou em casa. Vai aqui. Agora eu pergunto, quanto é 42 vezes 36? Chega aqui, vai na porta, faz o cálculo, volta e você fala com o resultado. Então existem 2 caminhos, um caminho direto, para coisas mais simples, e um caminho indireto, em que você tem coisas mais complicadas. Então, como é que você avalia isso? Avaliando a capacidade do paciente compreender, repetir e falar, a fluência. Por exemplo, se o paciente tem uma lesão na área de Wernicke, ele consegue repetir? Não, porque para repetir precisa ter as 3 estruturas intactas. Se uma lesou, você não repete. Ele consegue compreender? Não, porque a área de Wernicke é a compreensão. Ele consegue falar? Consegue. Ele fala,
mas habitualmente desconectado do que você perguntou. Se a lesão na área de bloqueio é o contrário. Ele compreende? Compreende. Repete? Não. Fala? Não. E assim por diante. Aí você, dependendo da lesão, você vai tendo os déficits dependendo da lesão. E aí, vocês vão ter isso para vocês. Esse quadrinho aqui, vocês matam todas as disfasias, as afasias, todas. É só perguntar, o paciente repete ou não, sim ou não, compreende sim ou não, tem influência sim ou não. Aí você chega a todos os diagnósticos que você precisa. É muito simples você fazer isso. Como é que se descreve? Linguagem fala, preservadas. Eu estou falando do exame neurológico normal. Aí, linguagem fala, 2 pontos. Dificuldade na compreensão, porém o paciente tem boa fluência, o paciente consegue, não compreende nem repete, mas tem uma fluência. Tá? Aí você descreve o que aconteceu. Terceira função, funções mentais superiores. As funções mentais superiores, pessoal, elas são funções que elas agregam a ação de várias áreas cerebrais, juntas. Né? Então, você tem, essencialmente, atenção, orientação, memória, cálculo, pensamento abstrato, orientação espacial, percepção visual. Todas essas são o que a gente chama de funções mentais superiores. E como é que a gente testa? Acho que você já conhece, o Mini-Mental. Né? O Mini-Mental, todo mundo conhece? Então, o Mini-Mental é um teste que, apesar de ser de 1975, ainda hoje é usado no mundo todo para a gente avaliar a cognição. Vocês conhecem o formulário, é um formulário simples, você pode chegar até 30 pontos. E tem também um outro material, sim, lembrando que o Mini-Mental tem a ver com a alfabetização. Dependendo do grau de alfabetização, o ponto de corte muda. Então, por exemplo, vocês aqui, se eu fizer um Mini-Mental com vocês, você tem que dar no mínimo 26 pontos. Assim, é o mínimo. Na verdade, a maioria das pessoas tira 30 mesmo. Agora, tem esse outro teste, que é o MoCA teste, que é o Montreal Cognitive Assessment, que é MoCA, e que ele é bem simples de fazer e é um belíssimo instrumento de rastreio. Tia, minha filha, eu estou esquecida. Tia, fim de semana eu vou tomar um café com a senhora para a gente conversar. Imprime o MoCA teste, chega lá. Tia, só está esquecida, quanto tempo, tal. Deixa eu fazer aqui um testezinho, é coisa bem simples, bem tranquila. A primeira coisa que você vai fazer é ligar números a letras. Ele já começou aqui, o 1 ligou com A, o A ligou com 2. Aí a senhora vai completar, sempre ligando um número e uma letra, um número e uma letra. Fez. Segundo, tia, desenha esse cubo aqui. Tia, desenha aqui um relógio, colocando os ponteiros, colocando os números e os ponteiros marcando 10 horas e 10 minutos. Aí ela fez essas 3 coisas, para cada um que você clicar aqui, você dá um ponto, no máximo 5. Tia, que animal é esse? E esse? E esse? 3 pontos. Eu vou lhe falar 3 palavras, aí você vai ficar muito simples de aplicar esse MoCA teste. Muito simples. Eu acho que cada um de vocês devia pegar um MoCA teste e dar uma olhada com calma e ter assim, um PDFzinho para usar nessas situações. É um teste rápido e bem simples e muito sensível para você ver estudo cognitivo. Lembrando que a gente vai ver isso no módulo de demência, que a principal causa de esquecimento é estresse, é transtorno de ansiedade, é depressão, né? Na população jovem. Então, assim, esquecimento, na maioria das vezes, é estresse, é ansiedade, é depressão. Né? Mas quando você pega uma pessoa jovem, 40 anos, 50 anos, né? Porque a gente pensa, para pensar em Alzheimer, a gente pensa 65 anos, né? A média de manifestação. Se você pega uma pessoa mais nova do que essa, e o esquecimento começa a dar prejuízo na vida, aí você tem que aplicar um MoCA teste. Se o MoCA teste for muito baixo, essa pessoa provavelmente tem sim um quadro demencial. O teste do relógio, separado, você pede o paciente desenhar um relógio, colocando os ponteiros marcando 10 horas e 10 minutos. Esse aqui é um exemplo real, um paciente real. Esse paciente era médico e professor de medicina.
E ele foi evoluindo até, no final ele nem conseguia desenhar o relógio. Ele fazia só um caracol, não conseguia desenhar. A pessoa vai diminuindo, então o teste de relógio também é muito sensível. E o teste da fluência verbal. Você pede para o paciente falar 8 nomes, falar nomes de uma categoria. Por exemplo, você diz assim, me fale nome de frutas. Pode começar. Aí você conta 1 minuto e vê quantos ele vai falar. Habitualmente, uma pessoa normal fala 13 nomes de frutas. No exame neurológico, funções mentais superiores preservadas, minimetro 30 pontos. Quarta função são os nervos cranianos. Nós temos os nervos espinhais, né, que saem e nós temos 12 nervos que saem do crânio. Eles são nervos periféricos, só cujo núcleo não está na medula, está no tronco cerebral ou no cérebro. Por isso que eles saem pelo crânio, por buracos, né, por fora no crânio. São chamados nervos cranianos. E os nervos cranianos são esses. Mais uma vez, se convencer. Ao analisar o primeiro nervo, você vai se convencer o quê? Como é que é o olfato da pessoa. O segundo, a visão. O terceiro, o quarto e o sexto, a motilidade ocular. O quinto, a sensibilidade da face e a motricidade. O sétimo, a mímica facial. Facimétrica, assimétrica. O oitavo, audição e equilíbrio. O nono e o 10º, é a audição. O 11º, músculo acessório do pescoço. O 12º, a musculatura da língua. Então, examinar os nervos cranianos é se convencer de como é que estão essas funções em cada nervo que você examina. Lembrando um detalhe, aqui é o cérebro, né? Que estrutura é essa? Corpo nervoso, muito bem. Aqui é o ventrículo lateral, o terceiro ventrículo, que estrutura é essa aqui? Que liga aqui? É o aqueduto, né? Que liga o terceiro ao quarto ventrículo. Aqui é o tronco cerebral. Que estrutura é essa? E essa? Ponte. E essa? Bulbo. Então, se a gente imaginar, mestre ponte e bulbo, uma regrinha. Existem 4 dos 12 nervos cranianos, existem 4 na ponte, 4 embaixo da ponte e 4 acima da ponte. É a regra dos 4. Então, ó, quando você pega do primeiro ao quarto, o primeiro e o segundo vão direto para o cérebro, que é o olfatório e o óptico. O terceiro e quarto vão no mesocérebro. Os próximos 4, 5, 6, 7, 8, estão na ponte. E os próximos 4, 7, 8, 9, 10 estão no bulbo. Então, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tenho um paciente, olha como é fácil localizar a lesão na neurologia. Eu tenho um paciente que está com uma paralisia de terceiro nervo craniano e uma hemiparesia. Onde é que está a lesão? No mesocérebro, porque é aí onde a via piramidal passa junto do núcleo do terceiro nervo. Aí você localiza a lesão. Você já pega a ressonância do crânio, dizendo lesão mesencefálica, porque você já tem, né? A gente vai ver isso depois. Como é que você descreve os nervos cranianos com funções preservadas, fundo de olho normal. Quinta função, tônus e força muscular. Na verdade, o tônus, você pega o paciente e você faz isso. Ó. Você pega tanto no pé como na perna, você dobra e abre, porque nós temos um tônus. Um tônus. É esse tônus muscular que torna a gente, os nossos músculos, permanentemente prontos com o movimento. Então você está aqui, teve um barulho lá fora, você faz isso imediatamente. Por quê? Porque seus músculos já estão tonificados. Então é só você usá-los. Se eles estivessem flácidos, eles primeiro precisavam pegar o tônus para depois você mudar, entendeu? Então o tônus é uma condição de semi-contração que os músculos estão permanentemente, é como se eles estivessem ativados para movimentar a qualquer momento. Só que algumas condições tornam o tônus menor, dá uma hipotonia, por exemplo, lesões cerebelares.
Algumas lesões, doenças dão hipertonia, como por exemplo, doença de Parkinson. Algumas doenças dão rigidez mesmo, extrapiramidal, do parkinsonismo, e algumas lesões dão espasticidade. Espasticidade é quando você vai dobrar e você tem uma resistência, depois você tem uma liberação, tá? Isso aqui, por exemplo, no caso de AVC. Então, uma coisa que você olha é o tônus. O tônus você olha mexendo braço, mexendo perna, pé, coxa, etc. E você vai, tá normal, tá hipotônico, tá hipertônico. É um hipertônico extrapiramidal do Parkinson, que a hipertonia é constante em todo o movimento, ou ela é uma hipertonia inicial que depois libera com uma espasticidade? Depois você testa a força muscular. Testa a força muscular de todos os músculos. Então você pede o paciente abrir a mão, testa. Pede para fechar, testa. Pede para fechar aqui, testa. Pede para fechar o cotovelo e você testa a abdução, flexão e extensão. Flexão e extensão de braço, flexão e extensão de antebraço e de braços, né? Faz isso também nas pernas, a mesma coisa. Testando cada músculo, cada equipamento muscular. E no final, você usa essa escala de 1 a 5, para você dizer se você teve, o que você viu naquele movimento. Por exemplo, 0. Você pediu para o paciente mexer e não aconteceu nada. Não aconteceu nem contração, nem movimento articular. Porque lembre-se, quando um músculo mexe, você vê a contração do músculo e vê o movimento articular que ele produz. 1. Você pediu para o paciente mexer, você viu que teve uma leve contração muscular, mas isso não foi capaz de mover. 2. Ele é capaz, ele contrai, move, mas contra a gravidade. Colocar a gravidade, ele não consegue subir. 3. Vence a gravidade. 4. Quase normal. 5. É normal. Então, às vezes a gente diz assim, ele está com uma hemiparesia direita, desproporcionada. Tipo, 4 no membro superior e 3 no membro inferior. Aí você já sabe que ele está mais parético no braço do que na perna. Déficit motor sutil. Déficit motor sutil, eu quero dar essa dica para vocês, porque às vezes um paciente faz um AVC e você vai fazer o exame neurológico, está normal. Você manda fazer a prova, os braços estendidos. Aí você bota os braços estendidos, né? Você sempre faz assim, ó. Quando for testar os braços estendidos, você põe os braços estendidos com a palma da mão para cima. E você espera aí 1, 2 minutos, 3 minutos. Qualquer um de nós faz isso, normal. O paciente que tem um AVC, que tem um déficit motor sutil, você faz o teste da força, você não sentiu diferença. Mas quando você faz assim, ele faz isso, ó. Sem querer. Você pode fechar os olhos, aí ele não está nem observando, ele vai fazendo uma pronação. Essa pronação significa que aí tem um déficit motor. Só que muito sutil. Mas isso pode ser a pista para você dizer, ele fez um AVC. Prova do rolamento. Esse aqui. Uma pessoa normal rola uma mão sobre a outra. A pessoa que tem um déficit nesse lado, fica assim. Para a mão, ficava dando só o outro. Então, isso é um déficit motor sutil. Esse paciente, ele está normal, força parece normal. Só que quando você manda ele rolar, ele só rola um braço, não rola o outro. Sinal de Sulks é esse aqui. Você manda o paciente levantar os 2 braços. Aquele que está parede, ele levanta depois do outro. Batidas com o pé, o paciente tem um déficit motor na perna. Então, na perna direita, ele faz assim bem rápido, na perna esquerda, ele faz diferente. Desvio pronador, que eu falei para vocês, e sinal do 5º dedo. Eu não vou pedir para vocês fazerem, porque alguns vão ter e vão ficar preocupados. O sinal do 5º dedo é assim, ó. Você faz, quando o paciente levantar os braços, vamos lá. Levanta os braços e observa. Algumas pessoas, esse 5º dedo fica separado. 1. 2. É normal, tá? Mas assim,
Mas assim, paciente de 50 anos, hipertenso, diabético, fator de risco para doença vascular. E você faz o sinal, e ele faz o sinal do quinto dedo assim, bem evidente, quinto dedo bem separado, do outro, né? Aí isso aqui pode ser um déficit motor sutil. Professor, eu ia estar dormindo bem hoje, foi só. Então, força e tônus muscular mantidos. É assim que a gente escreve. A sexta função são os reflexos. Os reflexos, eles são involuntários. Então, ninguém consegue simular reflexo. Não consegue. Tá? O reflexo é algo involuntário. E aí, uma coisa muito importante é que a gente, por isso que eu tenho essa coisa, a gente deve deixar o martelo cair. A gente deve deixar o martelo cair. E não fazer assim, entendeu? Não, a gente deixa o martelo cair e você tem um reflexo. Precipital, tá? E aí você faz o arco reflexo. O estímulo vai até o medula e volta. Esse estímulo, ele é modulado pelas estruturas lá em cima. Por isso que quando você tem uma lesão lá em cima, o reflexo fica vivo. Porque ele perde a modulação superior. Então, quando você tem uma lesão de neurônio motor superior, o reflexo fica vivo. Porque ele perde a modulação superior. Quando você tem uma lesão periférica, o reflexo fica diminuído. Né? É a diferença entre neurônio motor superior e inferior. Depois a gente vai ver isso com calma. Mas assim, só para entender. Lembrando que cada reflexo tem a raiz. Então, por exemplo, o reflexo bicipital, que é esse aqui. Você bate aqui, o bíceps, aqui ó, tendão muscular, o bíceps. Esse reflexo é C5, C6. Então, se eu tenho um paciente com déficit neurológico aqui, os reflexos são todos normais, mas esse aqui não está, pode ser uma compressão de C5, C6. Está fazendo isso. Então, lembre-se, a gente está sempre querendo localizar a lesão, neurologia. Então, cada sinal pode te localizar onde está a lesão. Um paciente chegou para mim, doutor, estou com uma dor aqui, que irradia aqui para o glúteo e do glúteo vai até a perna. Aí eu vou examinar o cara, reflexos todos normais, menos o S1, menos o aquileu, do lado que tem a dor. Eu já posso dizer para esse cara, você tem mais de risco comprimindo S1. Porque você tem um reflexo aquileu S1, a dor vem daqui, você tem um R de risco comprimindo S1. Você pode fazer isso já só pela história, só pelo exame neurológico. Quer dizer, o convencimento da história, mas o convencimento do exame neurológico te leva a um convencimento maior de que aquilo é uma hernia de disco. Ou pelo menos aquele é o diagnóstico mais comum que você tem que esclarecer. Nas pernas a mesma coisa, né? Patelar L2 sobretudo L4, aquileu é sobretudo S1. E essa é uma manobra de sensibilidade. Às vezes você vai fazer um reflexo e você faz aqui e o cara não tem reflexo. Você bota e o cara não faz o reflexo. E aí o que você faz? Você pede para o paciente ficar assim e diz, fecha os olhos. Na hora que ele disser já, você puxa uma mão da outra, não deixando a outra sair, puxa. Aí quando você faz reflexo é impressionante como os reflexos todos liberam. E os reflexos ficam bem evidentes. Chama-se manobra de generação. Aqui eu quero mostrar para vocês uma coisa que vocês nunca devem fazer na vida. Existe um reflexo chamado reflexo cutâneo plantar, em que você faz, pega a ponta do martelo aqui, ó, a pontinha bomba, e você vai pela lateral do pé e aqui na base dos dedos, tá? O que você tem? A flexão dos dedos. Os dedos flexam. Isso é um reflexo normal. Reflexo cutâneo plantar normal. Quando esses dedos, sobretudo o hálux, ao invés de fletir, ele estende, nós temos então o reflexo cutâneo plantar alterado, que é o sinal de Babinski. Porque o Babinski, neurologista
né, francês, descreveu, francês de origem polonesa, descreveu esse sinal, porque disse, olha, quem tem esse sinal tem uma lesão no sistema piramidal, há muitos anos atrás. Então, o sinal de Babinski é esse aqui, você faz a estimulação e o hálux estende. Mas olha o que eu vi na emergência do HGF. Eu fui chamado para ver essa paciente. Era uma paciente que tinha uma hemiparesia, ela tinha um AVC. Aqui é a perna esquerda, aqui é a perna direita. Vamos lá para o AVC? Chuta. Claro, cara. Nós estamos aqui para errar. Ah, Lida, deixa eu dar uma dica para vocês. Errem. A gente aprende mais com erro do que com acerto, viu, pessoal? Pode errar. Nós estamos aqui livres. Pode errar. A gente aprende mais com erro do que com acerto. Então, olha o que eles fizeram aqui. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui. Olha esse pé aqui. Isso aqui foi a tentativa, a gente contou 26. Tem 26 isso. A tentativa de fazer cutâneo implantado. Percebam que nenhuma tentativa foi pelo local correto. Seria aqui, na borda do pé, subindo na base dos pés. Nenhuma tentativa. Usaram uma caneta. Vamos combinar, né? Caneta. Porque o cara não só fez errado, como deixou a marca. Eu fiz errado. Né? Olha aqui. Teve um que tentou aqui. Como assim? Que reflexo é esse? Né? O que acontece? Essa paciente tinha uma hemiparesia e não tinha Babinski. O cutâneo implantado dela era indiferente. Porque, pessoal, aqui a gente olha sempre a simetria. Por exemplo, uma paciente que você faz o cutâneo implantar à esquerda, ele flat, e à direita ele não flat, isso é igual a Babinski. Isso é igual a Babinski, entendeu? Então, o Babinski, você interpreta como se fosse o Babinski também. Então, como ela tinha um cutâneo implantar indiferente, os caras ficaram até para fazer, ela não fez, obviamente. E no outro lado, assim. Então, nós publicamos isso numa revista, mostrando como não fazer cutâneo implantado. É comum vocês verem, hoje menos, mas antigamente se fazia mais isso. Você desenha um bonequinho dizendo como é que estão os reflexos daquele paciente. Como é que você descreve? Reflexos tendinosos presentes e simétricos. Sétima função. Então vamos seguir aqui até terminar a 10ª função, depois a gente faz o intervalo e a gente vê os exames complementares, que é uma partezinha mais curta para a gente encerrar. Então a sensibilidade. Nós temos 2 tipos de sensibilidade, vocês lembram? Lembram? Do segundo semestre. Tátil, a térmica e dolorosa, que é a sensibilidade superficial, e a sensibilidade profunda, que é a vibratória de posição segmental. A tátil é fácil. Você pega um chumaço de algodão, um clipe, você examina. Lembrando bem que você tem os dermátomos, né? Que são exatamente as expressões das raízes. E aí você tem o quê? Mamilo T4, umbigo T12, que é região inguinal L1, L2. Então, se a paciente chega, você vai examinar e ela não sente nada do umbigo para baixo, você diz, opa, lesão em T12. O paciente chegou, não sente nada do mamilo para baixo, lesão em T4. Tá? Você consegue, só por isso, doutora, eu estou aqui porque eu comecei uma dormência nas pernas, a doença foi subindo, agora eu não sinto nada do umbigo para baixo. Você vai testar, ela sente aqui, quando chega aqui no umbigo ela não sente mais. Aí você consegue delimitar que ela tem um nível sensitivo chamado. Esse nível sensitivo, aí você já pode localizar a lesão. E a vibratória, você pega o diapasão, e você faz, clica, ele está vibrando, você põe numa eminência óssea e fala para o paciente, quando parar de vibrar, você me avisa.
E aí o paciente para, ele parou e você percebe se ele tem uma diminuição ou não na sensibilidade vibratória. E a posição segmentar, você olha para o paciente e diz assim, olha, vamos combinar, viu, Sr. José? Isso aqui é para cima, isso aqui é para baixo. Você pega do lado, você não pega assim, porque aí ele sente. Você pega do lado. Aí diz assim, fecha os olhos. Você pega assim, para cima ou para baixo? Para cima. Para cima ou para baixo? Para baixo. Para cima ou para baixo? Para cima. E assim você vê a posição segmentar. Como é que se descreve? Sensibilidade superficial e profunda preservadas. A oitava função são as funções corticais. Ok, você tem motricidade, você tem sensibilidade normais. Mas será que a integração dessas funções está ok? São chamadas funções corticais. Lembrando que isso é a córtex, né? Córtex, substância branca, córtex. Que funções corticais são essas? São as praxias e as gnosias. Praxia é ação. Gnosia é sensibilidade, é conhecimento, é você conhecer. Então, praxia, quando você não tem praxia, você tem apraxia. Então, existem vários tipos de apraxia. A praxia ideomotora, a pessoa não consegue fazer o sinal da cruz. Você diz assim, faça o sinal da cruz. Ela não faz, sob comando ela não faz. Mas aí ela desce, você vê, ela passa em frente à igreja e ela faz. Automática ela faz sob comando. Praxia da marcha. Tem pacientes, algumas doenças, sobretudo doenças de Parkinson, o paciente fica com a praxia da marcha. Ele levanta e ele não consegue começar a caminhar. Ele tem uma apraxia para começar a caminhar. E várias outras apraxias. E as gnosias, a gnosia visual, auditiva e tátil. Olha que coisa interessante. Eu tenho aqui, para testar a gnosia, eu tenho uma moeda e um clipe. E aí eu peço para o paciente, eu não mostro, obviamente, peço para o paciente levantar os braços, abrir as mãos e fechar os olhos. E aí eu boto numa mão uma moeda, numa mão um clipe. Boto e peço para ele, com o tato, reconhecer. Ele usa uma moeda com um clipe. Ou seja, ele reconheceu. Se eu boto uma moeda, ele... Não sei o que é isso. E pior que já aconteceu isso. Mas o que é isso? Não. Papel? Assim, tipo assim. Não estou reconhecendo não. Uma moeda assim, típica e o cara não conhece. Aí tem uma gnosia tátil. A gnosia visual. Paciente lá no HGF, passando visita com os residentes, lá no WC, chegou a mulher dele. Chegou a mulher dele e ele continuou. Eu notei que ele não reconheceu. Eu disse, quem é essa senhora aí? Pressão. Ele não conhecia a mulher. Na direção da frente dele. Aí eu fiz assim para ela vir aqui pro lado. Ela veio pro lado. Aí eu disse, fala com ele. Aí ela disse, fulano. Aí ele disse, é minha mulher. Ou seja, ele não tinha praxia auditiva, ele tinha praxia visual. Ele não reconhece o rosto, não reconhece pessoas. Mas é de uma vez assim, de uma hora para outra. Uma vez parietal posterior. Habitualmente está uma lesão parietal à direita posterior, que dá esse tipo de agnosia. E você pode ter ainda extinção, inatenção e negligência, que é uma agnosia mais complexa. Como é a extinção? A extinção é o seguinte, você está aqui, né? O paciente está deitado aqui, Sr. José, onde eu toquei? Braço direito. Onde eu toquei? Braço esquerdo. Aí você diz, fecha os olhos. Aí você toca os dois braços, direito e esquerdo. Aí ele vai dizer, onde eu toquei? Braço direito. Ele extingue o esquerdo. Chama-se isso extinção. Inatenção. Inatenção é quando o paciente sabe que tem um déficit, mas não dá a menor importância. Você diz, Sr. José, levante o braço direito. Ele levanta. Levante o braço esquerdo. Ele não levanta. O que está vendo com o braço esquerdo? Não estou tranquilo. Aí você diz, mas peraí, o braço esquerdo está caído, né, Sr. José? Ele está tranquilo.
ele percebe, mas não dá atenção. E a negligência, ele nem percebe. Seu José, levanta o braço direito, levanta. E o esquerdo? Pronto. Não, senhor, você não está levantando. Olha aqui seu braço esquerdo. Normal. Normal. Ele tem negligência. Ele não consegue reconhecer o déficit que tem. Esses pacientes, inclusive, quando tem um AVC, demoram a pedir socorro da família. Não reconhece. Ele não sabe o que está acontecendo. Eles têm negligência. É raro, graças a Deus isso é raro. Mas isso pode acontecer. Então, isso são as funções, as chamadas funções corticais, que você descreve funções corticais preservadas, ausência de apraxias, agnosias, distinção ou negligência. Nona função, coordenação. A gente faz dedo, nariz, dedo, nariz, dedo, nariz. Você diz para o paciente, coloca o dedo no seu nariz e no meu dedo. Bota no nariz e no dedo. Aí você vai mudando aqui, ele vai mudando nariz, dedo, nariz, dedo. Para calcanhar, joelho, você pede. Você pede para colocar o calcanhar no joelho contra a lateral, descer pela perna. E você tem várias outras provas, movimentos anormais, alternados. O paciente que tem um déficit de um lado, ele vai alternar diferente daquele lado do outro. Prova de Holmes, que é uma prova do rechaço, que a gente faz pacientes que a gente está suspeitando que tem uma prova da coordenação. Você pede para o paciente dobrar, botar a cabeça para o outro lado, e você puxa o braço dele e solta. Uma pessoa normal faz, segura. A pessoa que tem o déficit, ele bate nele mesmo, quando ele tem o rechaço. Exame do caminhar, que a gente vai ver daqui a pouco, fala e escrita. Exame neurológico, coordenação preservada. 10ª função, equilíbrio e marcha. O equilíbrio, pessoal, depende de várias coisas. Depende da visão, depende da propriocepção, depende do ouvido, dos ouvidos internos, né? Do labirinto. Então, tem são vários contextos. Então, a gente acha que o equilíbrio estático, quando a pessoa em pé, e pede para ela fechar os olhos, a gente faz a prova de Homer, que a gente vai mostrar daqui a pouco, e o dinâmico durante a caminhada, durante a marcha. Essa é a prova de Homer. Fecha os braços, junta os pés, cruza os braços nos ombros, fecha os olhos. O paciente fazer assim, pessoal, é normal, viu? O paciente balançar é normal. Quando é que a gente diz que o Homer foi positivo? Quando a pessoa ou dá um passo a qualquer lado, ou abre os braços, para manter o equilíbrio. Aí, se a pessoa está aqui, aí faz assim, aí é Homer positivo. Mas se estiver aqui e fizer assim, não, isso é normal. E, finalmente, a marcha e o caminhar. Quando a pessoa examina a marcha, a gente examina 5 aspectos. 5. Simetria dos passos, se os passos são simétricos. Movimentos associados. Ó, quando a gente caminha, a gente faz isso. Ó. Chama arm swimming. Se você estivesse nadando. Arm swimming. Distância entre os pés. Né? O paciente, por exemplo, cerebelar, ele alarga a distância. Movimento dos joelhos. Quem tem paralisia periférica faz assim com o joelho, porque o pé está caído. E participação da pelvis. Pacientes que têm miopatia, por exemplo, que é um déficit proximal, eles têm o chamado marcha anserina. Eles andam parecendo um pato, porque ele não tem força para colocar, ele usa a cintura para levar a perna para frente, porque ele não tem esse quadríceps para levantar a perna. Aí você tem vários tipos de marcha, né? A marcha ceifante ou hemiplégica, que é o paciente hemiplégico, ele vai fazendo a marcha parkinsoniana, que é tipicamente uma marcha com anteroflexão e pequenos passos. A marcha escarbante, que é a marcha da neuropatia periférica, né? Aí, pé caído, você levanta o joelho. E aí você descreve equilíbrio e marcha preservados sem alterações. Finalmente você testa se tem sinal de irritação do inimigo reticular, né? Você faz o teste de teste de Budzinski,
ver se tem sinal de irritação ventricular. E aqui, pessoal, uma coisa muito interessante, ó. Vamos supor que isso aqui seja a cabeça do paciente e aqui o pescoço. Então, toda vez que você vai fazer teste para saber se tem rigidez de nuca, você usa as duas mãos. Uma para levantar a cabeça, a outra para palpar o pescoço aqui atrás. Porque às vezes o paciente não levanta a cabeça porque tem uma artrose. Então, ele não levanta, mas quando você palpa, está bem flácida a musculatura. Paciente com meningite, não. Ele não levanta e você vê que tem uma hipertonia. A musculatura está bem espástica aqui, está bem hipertônica, entendeu? Então, você faz assim, você sempre palpa com as duas mãos. Uma mão por trás da cabeça e a outra palpando a musculatura posterior do pescoço. E aí você escreve equilíbrio de marcha preservados, ausência de sinais de irritação venino-radiculares, e o exame vascular nada mais é do que o exame das artérias do pescoço. A carota comum, sai do ar forte, sai daqui, chega aqui, tem um bulbo carotídeo, e aqui ele vai carota externa, carota interna, que vai dar cerebral anterior e média, e aqui por trás saem as vertebrais, que tem esse nome exatamente porque vai dentro das vértebras de forma basilar aqui em cima. Então, no pescoço você consegue auscultar pelo menos as carótidas. As vertebrais você não consegue, porque elas são muito profundas. E aí você põe exame vascular normal, acima e acima. É assim que você descreve o exame neurológico. E o paciente coma, professor? É a mesma coisa. Você tem que se convencer das 10 funções. Claro, algumas são evidentes. Paciente, consciência, está em coma, né? Sim, já está em coma. Mas nervos cranianos, você pode ver o reflexo fotomotor, você pode ver uma série de coisas. Sinal de irritação venino-radicular, você consegue ver. E lembrar que esses pacientes sempre têm outros sinais, como alteração da pressão. Esse paciente ele tem que ser visto como um todo, né? Em especial você pensar em padrão respiratório, posturas e movimentos anormais. Às vezes você vai verificar um paciente na UTI, está em coma, mas quando você chega lá, a paciente está com essa perna fletida, bem em pezinha, e a outra caída. Aqui isso pode ser um sinal indireto de uma paresia direita. Você pega as duas pernas do paciente ou da paciente, depois solta, aí essa aqui cai mais rápido do que essa. Essa provavelmente tem um déficit neurológico. Então são sinais indiretos que você vai lembre-se. No final, você tem que se convencer. Tem que fazer manobras que te convençam se aquela função está presente ou não. Ok, pessoal? Ó,